e subindo a uma elevação vizinha, tirou do bolso um lenço, que, depois de preso à tosca haste, agitou ao alto, gritando, com toda a força dos pulmões: "Acudam! Socorro!" Os náufragos o imitaram, e, agitando seus lenços por sobre as cabeças, atuavam os ares com os mesmos repetidos clamores de: "Socorro! Acudam!" Silêncio. A nave parou. Parece girar. Só deixaram de gritar quando Caio, erguendo o braço, lhes disse: "Basta!" Já nos viram. Aproaram em nossa direção. Põe-se novamente em movimento. "Companheiros, estamos salvos!" "Eureka!" exclamaram todos no meio de grandes manifestações de júbilo. E a pirâmide continuava elevando ao céu os seus rolos de fumaça, entremeados pelos clarões das chamas agonizantes. E efetivamente, aquele galhardo navio de tonelagem mais ou menos semelhante ao naufragado Júpiter, vindo de Roma, dirigia-se à Fenícia, em busca de sedas, essências e pedrarias. E sorte haviam tido os nossos náufragos, pois, naquela hora, uma boa parte dos navegantes dormia. Um dos grumetes, de guarda, vira flutuando fragmentos de madeira. Contemplou-os atentamente, e, afigurando-se-lhe poderem ser restos de algum barco naufragado, chamou um companheiro que próximo se achava, dormindo: "Salos! Vem ver quanta madeira espalhada sobre as ondas. Parece que houve aqui um naufrágio." "Pois é verdade", exclamou o companheiro, esfregando os olhos, estremunhando ainda. "Mas, se assim foi, que terá sido feito dos náufragos?" E, instintivamente, os dois grumetes principiaram a esquadrinhar a vasta imensidade do oceano, percorrendo toda a linha do horizonte, que, sob a forte reverberação dos raios do sol, deixava destacar nitidamente os seus mínimos detalhes. Os olhos de Salos detiveram-se nos alcantilados da pequena Cláudia, que mal emergia fora do nível das águas, diminuída pela distância. Pareceu-lhe ver as espirais da fumaça de uma fogueira. "Carpo", perguntou, "não te parece uma fogueira?" "Sim", respondeu, "e acho isso esquisito. Jamais vi, naquela ilhota, sinais de vida. Ah! Repara bem aqueles pontos lá no alto de um pico. Alguma coisa se move como que aparece e desaparece. Que será?" "São homens. Sim, homens que agitam panos sobre as cabeças." "Será gente mesmo?" "Sim, até parece que com os seus gestos querem chamar nossa atenção." Naquele momento uma lufada de vento lhes trouxe os ecos, embora muito fracos, de alguns gritos longínquos. Embora imperfeitamente e meio atenuados pela distância, chegaram afinal a seus ouvidos as exclamações de: "Acudam! Socorro! Ouviste? Eles pedem socorro. São náufragos que só os deuses sabem há quanto tempo ali se acham. Vai chamar o capitão, é preciso auxiliar aqueles infelizes." Carpo desapareceu pela escotilha e chegou até a câmara do comandante. Bateu na porta, o capitão abriu-a, e, esfregando os olhos, indagou: "Que há, rapaz?" "Senhor, temos à vista uma ilhota na qual homens pedem socorro. Desconfio que sejam náufragos." "Vamos acima", disse o capitão, saindo e subindo a escada, seguido pelo grumete. No convés da nave, perguntou: "Onde estão os homens?" "Lá, senhor", respondeu o rapaz, apontando para a ilha Cláudia, que se desenhava ao longe. O capitão olhou na direção indicada. Após rápido exame, ordenou ao homem do leme: "Dá meia volta e a proa para leste." O piloto obedeceu, fazendo girar a nave rumo à pequena Cláudia. Meia hora depois, deitava as âncoras que foram morder o fundo do mar, ficando o navio a certa distância da ilha. Homem prático que era, o capitão não quis aproximar-se muito, pois sabia que o lugar era perigoso, pela enorme quantidade de recifes e ilhotas que nem sempre emergiam das águas.
deu as ordens necessárias para que fosse arriado um escaleiro. 2 marinheiros embarcaram e conduziram o bote à pequena enseada natural onde se achavam os náufragos, em cujos rostos se espelhava a ansiedade. Atracaram-os junto aos rochedos e um deles, o mais idoso, disse: Meus amigos, estáis salvos. O nosso capitão vos convida a embarcar neste escaleiro que vos conduzirá ao navio e depois a um destino seguro. Ouvindo aquelas palavras, todos quiseram embarcar ao mesmo tempo, possuídos da mais intensa alegria e comoção, naturais nas circunstâncias. Caio, vendo as pequenas dimensões do escaleiro e a impossibilidade de irem todos de uma só vez, sob pena de sossobrar, interveio aconselhando, ainda que imperiosamente: Cautela, meus companheiros. O barquinho não pode conter mais de 6 pessoas, portanto, embarcai 6 desta vez, e o bote voltará, até nos acharmos todos a bordo da nave salvadora. Os náufragos, vencidos pela evidência, obedeceram, e, após 3 viagens do bote, encontravam-se todos a bordo do navio, onde foram carinhosamente recebidos e agasalhados pelo capitão e seus subordinados. Caio contou as suas peripécias, e o capitão, que era bom homem, declarou que os conduziria novamente a Alexandria, pois esse era o porto para onde a nave rumava. Ali poderiam reclamar da companhia as importâncias das suas passagens, ou tomar outra embarcação que os levaria aos portos a que cada qual se destinava. Alguns dias depois, chegavam a Alexandria, onde eram atendidos solicitamente. Mais tarde reembarcavam no outro navio, que foi posto à disposição deles pelos proprietários do naufragado Júpiter. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 13. Sorrisos que encobrem lágrimas. Em frente da cancela de ferro da senhorial morada de Caio, acabava de parar uma liteira. Dela desceu um cavalheiro, opulentamente vestido, o qual, havendo pago a espórtula ao condutor, se deteve, e, deixando no chão a valise que trazia, bateu palmas. A cancela estava fechada. Era muito cedo ainda, por isso que apenas Febo principiava a apontar seus raios no horizonte. Os habitantes do palacete com certeza dormiam ainda, pois ninguém respondeu. Caio, pois era ele, impacientou-se e fez nova chamada. Abriu-se a janela de um pavilhão próximo à cancela e assomou o bronze rosto de um escravo. Era o porteiro. Abre depressa, Astor, ordenou Caio. O escravo empalideceu e, ajuntando as mãos, no auge da admiração, gritou: É o Senhor! Ó deuses! E nós que principiávamos a chorá-lo, julgando-o desaparecido do mundo dos vivos. Pois bem podes ver que não morri, sou eu mesmo, vivo ainda. Vamos, abre. Senhor, que alegria, continuou o escravo, correndo a abrir a cancela. Caio entrou. No mesmo instante, abria-se com estrépito a porta envidraçada, e Lídia, vestindo simples túnica, com os cabelos em desalinho, flutuando sobre os níveis ombros, desceu rapidamente os degraus e correu precipitar-se nos braços do pai, que, tremendo pela emoção, lhe beijou as faces rosadas. Papai, gritou a donzela. Filha. Minha Lídia querida. Como langueceste? Sofres? Sentiste mal? Sofri, sim, e muito pela tua ausência. Mas, agora já não sofrerei mais. Voltaste, quando pensava que jamais te tornaria a ver, tinha medo de que houvesse partido para o céu. E desatou em pranto emotivo. Há bem poucos dias, chegou-nos a notícia, continuou entre soluços, ainda incerta, do naufrágio, mas nós já te chorávamos, julgando tivesses perecido. Sossega, filhinha querida, não estás vendo que estou contigo? Naufragamos é verdade, porém, as nereidas ouviram meus lamentos e me salvaram,
quando as parcas já se dispunham a cortar o fio da minha existência. Pedi tanto ao velho Aqueronte que me permitisse beijar teu rosto, rever-me no espelho dos teus lindos olhos, que ele, compadecido, deteve as águas do leite, já prontas a envolver-me. Aqui estou, filha querida. Agora, prometo jamais deixar-te. E Fúvia, onde está? Ah, papaizinho. Está dormindo. É tão cedo ainda. Depois, tem estado meio adoentada. Também? Tio, sim, a notícia do naufrágio abateu-a muito. Vamos entrar. Sim, papai, mas deixa que primeiro vá avisá-la, pois assim de repente poderá receber algum choque demasiado forte. É verdade, vai avisá-la. Espero teu chamado. Subiram, e, no cubículo, Caio sentou-se, enquanto Lídia desaparecia no corredor de acesso aos dormitórios. Subitamente, ouviu-se um grito de Fúvia, e Caio levantou-se, trêmulo de emoção. Papai, gritou Lídia. Caio precipitou-se no dormitório e apertou Fúvia entre os braços. Meu Caio. Minha Fúvia. Ah! Também tu sentiste a minha ausência, meu bem querido. Estás pálida e magra. Fúvia baixou os olhos, como se não pudesse resistir ao olhar do esposo. Este continuou. Agora, já estou convosco. Os deuses permitiram que eu regressasse ao lar, e jamais nos separaremos. Continuaremos nossa feliz e sossegada existência de outrora. Não podes imaginar quanto eu sofri. Julguei deixar o corpo naquela ilhota. Tu não devias separar-te de nós, meu Caio, disse Fúvia, que, ao fitá-lo novamente, sentir o coração oprimido pelos remorsos. Ao mesmo tempo, percebia, com estranheza, que no íntimo da sua alma se vinha operando uma insólita transformação. Viu-o confiado e amante, esposo ludibriado, escarnecido, e sentia impulsos de lhe demonstrar estima, afeto, parecendo-lhe que, desta forma, talvez pudesse diminuir a enormidade da falta. Uma espécie de força desconhecida atraía para ele, como se um novo sentimento desabrochasse em sua alma. E esse novo sentimento parecia apagar a intensidade do afeto que a forçara a falir. Pobre Caio, dizia de si para si, tão bom, tão afetuoso. Como sou culpada. Dai-me forças, ó Deus, para que eu possa compensar minha falta. Caio sentou-se num sofá, e Fúvia, embora seu coração se desfizesse em lágrimas, sentou-se ao seu lado, e com um sorriso suave, pousando-lhe um braço sobre os ombros, disse ternamente. Conta-me teus sofrimentos na triste aventura, meu querido. Lídia, elevando, do íntimo da alma, uma prece em ação de graças ao Todo-Poderoso, pela atitude de Fúvia, e por tudo mais, sentou-se num almofadão, aos pés de Caio, que principiou a relatar, com todos os pormenores, a sua desastrosa viagem no Júpiter, o pavoroso naufrágio e as horas de angústia e terror passadas na pequena Cláudia, até que foram salvos pelo navio que, felizmente, os conduziu à pátria. Quanto não sofrera Fúvia! Houve momentos em que a consciência lhe gritava. Por ti é que ele passou tantos dissabores e tormentos, e tu, perfidamente, te entregavas a um amor criminoso, nos braços de outrem. Naquele momento, ela passou pelo mais cruciante calvário, cuja dor era decerto bastante para remir uma alma culpada. Teve que fazer inauditos esforços para não se rojar aos pés do esposo, declarar-lhe a falta e pedir perdão. Precisou empregar toda a sua força de vontade, para continuar afogando o pranto do coração com o sorriso dos lábios. Lídia também sofria imensamente, revivendo as amarguras tragadas pelo pai, e que ele, num instante, tão bem soubera descrever. Compreendia perfeitamente que o naufrágio fora, talvez, atraído pelas suas preces a Jesus, quando rogara que retardasse a chegada de Caio. E ao saber das vítimas que houvera, sentiu remorsos, e considerou-se culpada do triste desfecho.
deixando correr livremente as lágrimas, vibrou mentalmente. Por que, Senhor, não permitiste que o desastre se desse sem vítimas a lamentar? Se assim fosse, não sentiria agora tantos remorsos. Pobres vítimas inocentes. Ouviu uma vibração tenuíssima mas dizer-lhe: não te aflijas, estava escrito que assim perecessem. O que fizemos foi simplesmente apressar a realização dos seus destinos, para que se desse a demora que vos devia salvar a todos. Deus seja louvado, pensou Lídia intensamente, com reconhecimento. A vibração se perdeu nas alturas, e ela, percebendo que o pai ia terminar a narração da triste aventura, levantou-se silenciosamente e saiu do aposento sem que ninguém em tal reparasse. Entrou no dormitório, que ficava contíguo ao de Fúvia, e dirigiu-se a um canto, onde estava uma escrava junto a dourado berço, o qual balançava com o pé. No berço, entre linhos e rendas de alvura imaculada, formosa criança dormia placidamente inocente sono. Aos passos da donzela, a escrava alertou. Não te assustes, Nara, sou eu que venho buscar a menina para mostrá-la a papai, explicou Lídia. Que dizeis? Exclamou Nara, erguendo-se num quase sobressalto. Sim, acaba de chegar agora mesmo. Ó Jove, ajuntou a escrava, em manifesta alegria. Lídia pegou cuidadosamente a criança, acomodando-a nos braços. Como é linda, não é verdade? Disse Nara, juntando as mãos e contemplando a pequena com enlevo. Fica aí, eu volto já, concluiu Lídia, saindo do quarto. Papai, gritou, entrando no dormitório de Fúvia e mostrando a menina a Caio. Tu gostas desta minha filhinha? Tua filhinha? Perguntou Caio altamente surpreendido. Sim, minha filhinha, afirmou Lídia, beijando as rosadas faces da criança. Mas, explica, que significa isso? Escuta, papai, durante a tua ausência, uma amiga de infância de mamãe, que se encontrava no leito de morte, nos chamou para deixar-nos este anjinho, que acabava de entrar no mundo e ia ficar sozinho, abandonado, sem amparo algum. Fomos aonde residia essa amiga de mamãe, e, depois de um mês, mais ou menos, que a cuidávamos, ela expirou, deixando-nos a filhinha, que confiava aos nossos cuidados. Suplicou, às portas da morte, que a adotássemos, pois a infeliz ia ficar sem o apoio de ninguém. Nós a tomamos sob a nossa proteção. Que te parece, papaizinho? Fizemos bem, ou mal? Fúvia, pálida como um cadáver, fitava atentamente o rosto de Caio. Este respondeu prontamente. Fizeste muito bem. Será nossa segunda filha, tua irmã mais nova. Não é verdade, Fúvia? Sim, respondeu esta com voz fraquíssima, antes num suspiro. Lídia saltitou de infantil alegria. Mas, onde está seu pai? Quem é ele? Não tem, morreu pouco tempo antes da mãe. Infeliz. Naquele instante, ouviu-se o eco apagado de um riso sarcástico. Fúvia empalideceu. Caio perguntou. Quem ri, assim, zombeteiro? Algum escravo no corredor, acudiu Lídia lestamente. Então consentes, não é, papai? Certamente. Mas, como alimentas esse entezinho? Consegui uma ama de leite. Agora, vou deixá-la no berço. E Lídia saiu precipitadamente. No corredor, pôde ver ainda uma sombra, que se afastava em direção do cubículo. Depositou a criancinha nos braços da escrava, e correu, chegando a tempo de ver os Adias, que transpunha a porta do jardim. Em 2 tempos o alcançou, e, pegando-lhe do braço, disse-lhe severamente. Ai de ti, miserável! Por que aquela risada? O liberto tremeu, subjugado pela ignota força que de Lídia se desprendia. Inclinou a cabeça, sem pronunciar palavra. Ela continuou. Acautela-te.
olha bem o que fazes. Deixa sair dos teus lábios uma palavra que nos possa comprometer, e serás um homem perdido para sempre. Vai cumprimentar meu pai, que acaba de chegar, toma cuidado, porém, ai de ti, repito, se desvendas o segredo, porque, primeiro que a nossa, vai nisso a tua vida. Zadias, sem levantar a cabeça, voltou-se, entrando novamente no cubículo, enquanto Lídia, elevando olhos ao céu, implorou. Ó Pai Todo-Poderoso, nas tuas mãos augustas encomendo nossas almas, a ti entrego os nossos destinos. E, se mais tarde for o meu sacrifício necessário, seja feita a tua santa vontade. Passaram-se alguns dias, e Caio, sentindo-se feliz novamente no lar, entre os que tanto amava, passou a frequentar o palácio de César. Liquidou o antigo negócio de sedas e pedrarias, a quantiosa fortuna de Fúvia viera reforçar consideravelmente os haveres que já possuía. Retirou-se a uma vida patriarcal e sossegada, dedicando-se exclusivamente à família e às amizades que entretinha. Tornou-se assíduo frequentador das festas de César. Nero, que o contava em o número dos amigos, convidava-o toda vez que organizava, no Palatinado, alguma daquelas orgias que deviam servir de escândalo aos séculos vindouros. Fúvia e Lídia jamais haviam comparecido ao Palácio Imperial, de modo que Nero não as conhecia. As reiteradas insistências de Caio, para que Fúvia o acompanhasse aos festins do imperador, haviam sempre surtido mau efeito. Ela sentia extrema repugnância por aquelas bacanais, e Caio, sempre bondoso e condescendente, acabou por não lhe forçar a vontade a esse respeito. Quanto a ele, não deixava de assistir àquelas festas. Passaram-se assim vários meses. A enteada crescia em graça e beleza. Lídia lhe pusera o nome de Aurora e a trazia constantemente nos braços. Também confessara ao pai o seu amor por Virgílio, e Caio o chamou à sua presença. O mancebo, acompanhado de seu pai, foi solicitar do romano a mão de Lídia, mas, de comum acordo com esta, teve o máximo cuidado de esconder a sua crença. Lídia sabia, positivamente, que, na qualidade de cristão, o noivo seria imediatamente rejeitado. Caio, amigo de César, odiava os cristãos. Verificando que Virgílio era rico e amado por Lídia, acedeu benevolamente, e o idílio continuou sem qualquer impedimento. Os jovens fixaram o enlace para depois de um ano. Lídia, como que obedecendo à oculta inspiração, disse precisar desse tempo para melhor se conhecerem. A donzela apresentou ao rapaz a pequenina Aurora, dizendo: Virgílio, deves acostumar-te a amar este anjinho, qual se fosse nossa própria filha, pois jamais a abandonarei. O rapaz beijou a tenra Aurora, em sinal de tácita aquiescência. Zadias vivia aborrecido, irado consigo mesmo. Não conseguia esquecer a insensata paixão. Fúvia o evitava, de forma que dias e dias que se passavam sem que a pudesse ver. Tornara-se intratável, irascível, descarregando a raiva nos escravos, ao menor deslize destes. Caio, que era todo bondade, já lhe censurara tal procedimento, o que acabou por exasperá-lo ainda mais. Na sua transtornada cabeça germinavam ideias extravagantes, quase loucas. Ora imaginava raptar Fúvia, e transportar-se com ela para longe, muito longe. Ora, sentia-se disposto a delatar o grande segredo. 2 ou 3 vezes se aproximara de Caio, disposto a inteirá-lo de tudo quanto se passara, mas, talvez atuado por misteriosa força estranha, seus lábios permaneciam fechados, e o terrível segredo continuava irrevelado. Estava, porém, iminente a grande catástrofe. Lídia o compreendia, e cada vez se tornava mais triste. Íntimos pressentimentos lhe indicavam que estava prestes a soar a hora do sacrifício. Sentiu por Fúvia, não por si própria, porque de há muito estava disposta a tudo para a salvar. Certa noite, em que Caio saíra, convidado pelo próprio Nero para assistir uma festa báquica,
das que costumava organizar no Palatinato, Fulvia retirou-se ao dormitório, e, após as preces, deitou-se, adormecendo logo. Havia uma hora que Lídia se encontrava no triclinium, sem poder conciliar o sono. A um canto do dormitório, a escrava cochilava, balançando o berço onde a Aurora dormia. Lídia, vendo que não conseguia adormecer, abriu os olhos e percebeu, através dos rendados do cortinado que cobria as vidraças de uma janela, escoarem-se enacarados filamentos os pálidos reflexos do luar. Levantou-se, e, qual Nibe formosa, abriu as vidraças, detendo-se a contemplar a magia de Selene, que brilhava no céu. Subitamente, ouviu rumor na areia, pisada por alguém. Baixou a cabeça. O jardim achava-se esplendidamente iluminado. Viu uma sombra passar apressada sob a janela e dirigir-se à portinhola dos fundos do jardim. Conheceu-a perfeitamente. Era Zema, uma velha escrava, a qual dedicava muita afeição e que a vira nascer, e trazido ao colo, quando criança. Aonde irá ela? Perguntou-se Lídia, vendo-a do outro lado do muro, avançando pressurosamente em direção a uma rua que conduzia para fora da cidade. Meu Deus! Será que ela foge? Pensou, sentiria, porque a estimo bastante. Foi quem me criou. A estas horas, assim sozinha, não pode afastar-se de casa. Ah! Se o liberto percebe a sua ausência, na volta a castigará desapiedadamente. Eu impedirei. Talvez não se demore. Vou esperá-la. E, elevando a vista, embeveceu-se novamente na contemplação do prateado satélite. Parecia-lhe que pela esteira luminosa desciam estrelinhas, que, ao envolvê-la nas suas cintilações, lhe infundiam coragem, novas forças, nova vida. Bendito sejais, Senhor, que criastes tanta maravilha, bendito pelos séculos dos séculos, ó eterno Criador, orou mentalmente. Tirou-a do seu êxtase em um leve rumor, provindo da portinhola. Olhou na direção. Era Zema que voltava. Atravessou rapidamente o jardim, entrando pela porta de serviço. Decorreram pelo menos 2 horas, pensou Lídia. Onde terá ido? Amanhã saberei. E fechando as vidraças, depois de dirigir um olhar à pequena Aurora, que dormia placidamente, regressou ao triclínio. Logo no dia seguinte, quando o sol abria no horizonte o seu manto radioso, Lídia, já levantada, olhava por detrás das vidraças da janela. Subitamente se afastou, retirando-se para o interior. Meu Deus! Exclamou. A estas horas é que papai regressa. Esse malvado tirano, com os seus desordenados festins, o desvia do santo caminho do dever. E efetivamente, acabava de entrar no jardim a luxuosa liteira de Caio. Lídia esperou de ouvido atento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No pavimento do corredor, soaram os tardos passos de quem se dirigia à câmara contígua. Quando percebeu que seu pai já se havia provavelmente deitado, saiu para o jardim. Olhou em volta, e, vendo um escravo que fazia a irrigação dos canteiros, chamou-o. Senhora, respondeu, inclinando-se respeitosamente. Vai procurar Zema, dize-lhe que a espere no pavilhão. O escravo partiu e Lídia, entrando no templete, sentou-se no banco de mármore. Passaram 5 minutos, e a velha entrou, indo ajoelhar-se aos seus pés e beijando a franja da sua alvíssima túnica. Senta-te a meu lado, Zema. Preciso falar-te. Obedeceu. Lídia perguntou-lhe inopinadamente. Onde estiveste, minha Zema, ontem à noite? A escrava inclinou a cabeça ao peito e ficou silenciosa. Responde, sem medo, pois bem sabes quanto te estimo. Tu saíste, estiveste fora por 2 horas. Quando fizeste, sabendo que uma escrava não pode abandonar o domicílio sem consentimento, é porque alguma razão poderosa terias para agir assim,
não é? Dize, pois, aonde te conduziram os teus passos? Zema cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar. Por que choras? Perguntou Lídia, grandemente surpreendida. Porque temo ser castigada. Então, minha Zema, me julgas assim tão má? Eu sei, minha filha, que não és capaz de me castigar, mas, se o Senhor Caio souber, nada saberá, pois eu lhe o ocultarei. Zema, baixando o diapasão da voz, disse com mistério. Estive numa assembleia dos cristãos. És cristã, então? Sim, Lídia, mas, por amor de Deus, que ninguém o saiba. Não te assustes tanto, disse a sorrir, pois eu também o sou. Será possível? Sim, e já estive nas catacumbas, ouvindo a palavra do grande apóstolo Pedro. Mas, e teu pai? Nada sabe. E como foste às catacumbas? Sozinha? Não, fomos eu, mamãe e Virgílio. São também cristãos? Sim. Bendito sejais, ó meu Deus. Mas tu, Lídia, deves cuidar que teu pai o ignore, porque vota aos cristãos ódio terrível. É verdade, e isso me enche de amargura. Minha filha, a nossa crença se expande cada vez mais. Aqui temos vários escravos cristãos, também. Eles me auxiliaram para que, na noite passada, pudesse assistir à assembleia, e, quando cheguei e lhes contei tudo quanto ouvira, ficaram muito animados e contentes. Pobres vítimas. Mas onde se celebram essas assembleias? No Arrabaúde, na rua Otaviana, em casa de uns operários. Vai muita gente? Sim, o recinto está sempre cheio. E quando realizam essas reuniões? Todas as noites, mas eu só vou uma vez por semana, para que minha ausência não seja notada. E que fazem lá? Contam-nos o desenvolvimento que a doutrina vai adquirindo no mundo inteiro. Depois, um nos refere uma passagem da vida do Mestre, mostrando quanto ele sofreu por nós. Em seguida, oramos com as próprias palavras que o Mestre ensinou aos apóstolos. Afinal, um faz o sermão, outro nos exorta a perseverar, a continuar sempre, chegando, se preciso, ao sacrifício da própria vida. Sim, exclamou Lídia, juntando as mãos com levo. Ele sacrificou a vida, derramou o precioso sangue por nós, bem podemos dar a nossa existência por ele. É verdade, minha filha, disse a velha, entusiasmando-se. Quanto é grande o poder da fé! Não há assembleia a que não acudam novos adeptos. Já a casa está ficando insuficiente. São tantas e tão sublimes as consolações que recebemos da doutrina, especialmente nós, humildes escravos. Entre os assistentes há muitos nobres dissimulados sob as vestes de pobres. De começo, terminávamos as reuniões com um hino de glória ao Pai que está no céu e a Jesus, nosso Mestre. E por que não o fazes agora? Porque o imperador deu ordem de nos prender e exterminar. Será possível? Sim, minha filha. Há bem poucos dias, perto das catacumbas, foi surpreendida uma porção de cristãos que se reuniram em casa da vizinhança. Seus cânticos atraíram a atenção dos sequazes de Nero, que os prenderam, encerrando-os nos cárceres do Palatinato. Dizem que ali os infelizes passam por incríveis torturas, aguardando o momento de cruel trucidamento. Que horror! Mas por que encarcerar e matar? Porventura o ente humano não tem direito à liberdade de pensar? Minha filha, é que a nossa santa doutrina vai de encontro aos seus hábitos indignos. Os costumes puros do Mestre chocam-se desastrosamente com os hábitos licenciosos do tirano e da sua corte. E depois, os grandes romanos, viciosos e corruptos, no intuito de nos desacreditar e acabar de vez com a nossa crença, que ameaça inundar o império, estão propalando conceitos injuriosos a nosso respeito. Dizem que envenenamos as águas dos aquedutos e trucidamos as crianças.
Jesus, exclamou Lídia, com sincero espanto. Por isso, precisamos esconder-nos, ocultar a nossa crença diante dos romanos. De pronto, Lídia prorrompeu, no impulso irrefletido de santo entusiasmo. Mas por que nos esconder, quando devíamos, de fronte erguida, encarar a imensidade? Por que negar a nossa crença? Porventura, nosso Mestre Jesus se escondeu ou renegou da sua doutrina? Aquele que se envergonha do Mestre, mais tarde o próprio Mestre se envergonhará dele também. Orgulho-me de ser cristã, e, de hoje em diante, o declararei à face do mundo inteiro. Que me importa escarneçam de mim? Chegarei até ao sacrifício, só assim poderei seguir as pegadas luminosas do Mestre. Cala-te, minha Lídia, suplicou a velha, levantando-se assustada e olhando receosamente fora do pavilhão. Se alguém te ouve, estamos perdidas. Zema, queres acompanhar-me, hoje, à Assembleia dos Cristãos? Que dizes, minha Lídia? Sim, quero ir todos os dias, sinto saudades daquelas santas práticas. Quero beber o néctar divino que se desprende das mágicas palavras do Mestre, quero saciar-me do seu amor, do amor divino que só ele sabe sentir e derramar sobre as míseras criaturas que somos. Mas, Lídia, não me negues a tua companhia, tu és a minha segunda mãe, e não podes permitir que eu vá sozinha. Logo, às escondidas dos meus pais, espero-te neste pavilhão, a hora exata. Virei disfarçada de escrava. Quero preparar minha alma para o sacrifício que me espera. E, depositando um beijo na fronte da velha escrava, saiu, dirigindo-se rapidamente aos seus aposentos. Nessa noite, duas escravas, envoltas em amplos mantos, deixavam o solar de Caio, e, caminhando apressadamente, dirigiam seus passos à rua Pompeia, localizada num dos arrabaldes mais pobres da cidade. Pelo seu aspecto, deixavam perceber perfeitamente tratar-se de uma velha e uma jovem. Avançavam de preferência pelos lugares mais escuros, talvez no intuito de passarem despercebidas. Sem se deterem, de vez em quando trocavam algumas palavras em voz baixa. Finalmente, detiveram-se em frente de uma casa de paupérrimo aspecto. As janelas e portas hermeticamente fechadas, as fendas, que se entrecruzavam na fachada, davam a impressão de ser um prédio sem habitantes e abandonado de há muito. A escrava mais nova hesitou, porém, a velha, resolutamente, mostrando já se achar habituada a isso, bateu na porta. As pancadas ecoaram no interior da casa, qual se estivesse sem moradores. A breve intervalo, a porta foi aberta, discretamente, e a figura austera de um velho, pobremente vestido, apareceu no escuro limiar, perguntando: "A quem procurais?" A velha avançou a mão à altura dos olhos do homem, cruzando o dedo indicador sobre o polegar. Era a contrassenha. "Passai", disse o velho, sorrindo amavelmente e dando passagem. As duas mulheres entraram. O velho fechou a porta. Já conhecedora do lugar, a velha avançou, guiando pela mão a escrava mais nova, que parecia amedrontada. No fim do escuro corredor, pelo qual caminhavam, havia uma porta cujos interstícios deixavam escoar filamentos de luz. A velha empurrou e abriu a porta, deixando ver amplo salão cheio de pessoas, que se achavam ajoelhadas umas, e outras sentadas no chão de lajes. O casarão era antiquíssimo. Cruzavam-se, pelas nuas e descoradas paredes, fendas em todas as direções. O salão estava vagamente iluminado por duas velhas lâmpadas de azeite, que pendiam do teto. Da multidão, vestida pobremente, elevava-se um murmúrio de preces. Que calor! Que sufocação sinto aqui, disse a moça. Tira o manto, respondeu a velha. Nada deves recear. A donzela, constatando que todos se descobriam, tirou o manto da cabeça, deixando-o cair sobre os ombros e mostrando o rosto de beleza deslumbrante. Era Lídia que,
acompanhada por Zema, cumpriu seu desejo de assistir às assembleias dos cristãos. A menina olhava tudo, admirada, estranhando a paz e a calma que se respiravam naquele ambiente de tão mísero aspecto. Demorarão muito em principiar? Não, minha filha. Quase todos estão presentes. Lídia, após haver feito fervorosa prece, sentou-se também no chão. Instantes depois, de uma porta que defrontava aquela pela qual haviam entrado, apareceram 3 homens, vestidos à moda de operários, tendo os rostos quase encobertos pelos amplos capuzes das capas. Sentaram-se em volta de pequena mesa, em frente da multidão. Fez-se grande silêncio. Um dos 3 se levantou, e, abrindo um manuscrito, principiou a ler. Lídia afogou no peito uma exclamação de estupor, pois o reconheceu imediatamente. Era Aurélio. Olhou os outros 2, e, rápida, cobriu o rosto com o manto. Um era Arcádio, que conhecia por havê-lo visto em sua casa, no dia em que fora procurar Aurélio, então ferido. O outro era Virgílio. Lídia ficou estupefacta. Quando Aurélio terminou a leitura do manuscrito, fiel relação de uma das passagens da vida do mestre, sentou-se, e Virgílio ergueu a voz, principiando erudita e formosa pregação. Falou a respeito das excelências do cristianismo. Salientou os confortos, esperanças e consolações que a alma aferia da pura doutrina do crucificado, reafirmou as promessas do Mestre e a vinda do grande Consolador. Lídia sentia-se imensamente reconfortada, ouvindo as palavras de Virgílio e vendo-o compartilhar, com os humildes, daquelas santas práticas. Viu seu rosto incendiar-se no puro ardor da fé, e pairar-lhe na fronte a chama sagrada da inspiração. Mas, uma voz interior lhe dizia que, naquela existência, ainda não caminhariam juntos, um ao lado do outro, e, tocada de tão tristes pressentimentos, um manancial de lágrimas lhe descia pelo formoso rosto. Tudo decorreu como era de costume, e quando os assistentes se uniram, em fervorosa prece geral, Lídia, juntando a voz de todos aqueles entes, aos quais considerava irmãos, elevou ao Todo-Poderoso o grito da sua alma angustiada. A reunião terminou. Os 3 homens se levantaram, e, inclinando-se perante a multidão, exclamaram: A paz do Mestre esteja convosco. Imediatamente saíram pela mesma porta que lhes dera entrada. A numerosa assistência abandonou o salão, dispersando-se em grupos de 2 ou 3 pessoas, desaparecendo através das sombras da noite. Zema e Lídia chegaram à portinha do fundo do jardim. Esta ficara encostada, empurraram-na, entrando e atravessando o jardim. Dirigiu-se cada um aos seus aposentos. Lídia apenas acabava de entrar pelo lado do cubículo, quando, de trás do pavilhão, emergiu a sombra de um homem de elevada estatura. Era Zadias, o qual, no seu gesto comum, cruzando os braços no peito, ruminou, em incontido rancor. Ah! Santinha! Vamos ver se desta vez consegues dominar-me e vencer. Estiveste em comunhão com esses malditos cristãos, altas horas da noite. De nada mais te valerá me desafiares com a tua força poderosa. Caio saberá quanto se passou e quanto se passa. O malvado liberto, que espionava constantemente, vira quando Zema e Lídia entraram, pela manhã, no pavilhão. À escuta, ouviu toda a conversa de ambas. À noite, habilmente vestido de escravo, seguiu-as, embora de longe, e, surpreendendo a contrassenha, entrou no recinto dos cristãos. Reconheceu imediatamente Virgílio, Arcádio e Aurélio, a quem seguia, considerando o rival. Dirigiu-lhe um olhar de ódio, olhar terrível que traduzia a amálgama de perversos intuitos que se alinhavam em seu rancoroso coração, e disse, interiormente: Até que enfim, caíste nas minhas mãos, maldito. Agora vais pagar todo o mal que me fizeste, roubando-me o amor dela. Não tenho piedade de ninguém, nem de ti, Fúvia.
O teu desprezo abriu sanguinolenta ferida em meu coração. Não quiseste ser minha, também não serás de outro amor. Assim monologava o satânico liberto, enquanto os confiados cristãos elevavam suas preces ao Criador. Capítulo 14. Sacrifício sublime. Passaram-se 5 dias. Caio estreitara mais ainda a sua amizade por Nero. As orgias sucediam-se quase ininterruptamente, todas as noites. Em uma delas, o imperador apareceu, no salão do festim, triste e taciturno. Um dos seus áulicos prediletos aproximou-se dele, acompanhado de Caio. Nero apertou-lhes as mãos, sorrindo, porém, foi isso um ligeiro lampejo. Novamente, o seu semblante readquiriu as tintas sombrias. Por quê, ó divino? Por que se entenebreceu teu semblante? Perguntou Parco. Acabo de saber, disse Nero com acento compungido, que, apesar das minhas represálias, a onda de cristãos se amplia consideravelmente, ameaçando a segurança do meu império. Ó Augusto César! Animem as ninfas os vossos lábios com um sorriso de alegria. Em que vos importam esses desprezíveis pigmeus? Não deveis, Senhor, nem dignar-vos descer vossos olhos até eles. É que a sua ousadia chega ao ponto de afrontar-nos, declarando abertamente que os nossos libertos são pervertidos. Eles chamam o Império Romano de Império dos Devassos. Ameaçam-nos com a ira do seu Deus, que, segundo dizem, é um Deus que pune severamente os que transgridem as suas leis. E isso vos aborrece, Augusto Senhor? Sim, porque, às vezes, penso que talvez tenham razão. Que? Pensais que existirá outro Deus superior ao nosso? Não digas tal. E depois, mesmo que assim fosse, bastam-nos os deuses do nosso Olimpo. Nenhum é maior que Jove. Mas, ouve, tu acreditas firmemente em nossos deuses? Sim, Augusto César. Não te ocorreu, jamais, a ideia de que os nossos deuses possam ser falsos e que, às vezes, suas manifestações são bem ridículas? Senhor, respondeu Parco, perturbado, para vos falar verdade, ocorreu-me essa ideia, sim, mas... Calai-vos, meu amigo, acudiu prontamente Caio. Perdestes, acaso, o senso, para falar assim? Quem mais poderoso do que Júpiter? Quem mais forte do que Vulcano, mais antigo do que o Saturno, mais previdente do que a nossa Cibele? Porventura, esse Deus fantástico dos miseráveis cristãos possuirá mais sabedoria do que a nossa divina Minerva? Todo imperador deve honrar a religião da sua pátria. Vós, ó César, deveis cortar as asas a esse grupo de insensatos que pretendem perturbar o nosso glorioso império, pois que o conseguirão, se não tomardes enérgicas providências. Que fazer, então? Eliminá-los. Mas eu já mandei prender quantos manifestam ideias cristãs. Não basta. É necessário organizar diligências rigorosas pelos recantos da cidade. Tomá-los objeto de radical perseguição. Quantos sejam apanhados em tais práticas, devem ser logo encarcerados e depois publicamente imolados, para escarmento dos incautos. Nero meditava. Ótimo, ajuntou Parco. O povo precisa de divertimentos, e nada melhor do que lhe oferecer espetáculos inéditos, novos. Por exemplo, os cristãos no circo, lutando com as feiras. Dizem bem. Mas não é nova essa ideia, já me foi sugerida pelo meu favorito. Amigos, dentro de breves dias, quero oferecer-vos uma festa, aqui mesmo, e, havendo nas masmorras uma boa porção deles, vou fazer-vos uma grata surpresa. E salve, ó divino, exclamaram os dois, batendo palmas. Lídia conhecia que algum fato importante devia ocorrer em sua vida, constantemente, tinha a sensação de se achar como que envolvida em algo de supernatural, misterioso, que lhe infundia um sentimento de abstração pelas coisas do mundo.
Às vezes, percebia nitidamente volitando, em seu redor, seres intangíveis, formas vagas, porém perceptíveis. Eram fugazes visões, que desapareciam, embora não tão rapidamente que não lhe pudesse reconhecer os traços. Seus sorrisos eram confortáveis, e ela era então tocada por um entusiasmo e fervor, que a tornavam apta a qualquer sacrifício. Sim, pensava animada, é o sacrifício que de mim se aproxima. Bendito seja ele, se por ele me tornar digna do Mestre. Agora, todas as noites assistia às assembleias dos cristãos, e a sua alma pura, bebendo avidamente os ensinamentos sublimes dos discípulos do Cristo, preparava-se para o martírio. Morrer? Que importava? Se sofrer e morrer por ele era o seu único anseio. Amava Virgílio, sem dúvida alguma, amava-o com todas as forças do seu coração, amava-o, porque uma força sobrenatural a impelia a esse amor, puro e angélico, mas, o afeto que lhe dedicava a empalidecia e quase se eclipsava ante o sagrado sentimento, o amor de sacrifício que sentia por Jesus. Observava atentamente o liberto Zadias, pois percebeu que a traição teria nele o braço executor. E embora uma voz recôndita a avisasse continuamente de que a hora se aproximava, ela procurava retardar essa hora, não em causa própria, e sim temendo que os entes a quem amava fossem atingidos pelo desespero. Cada vez que se encontrava com o liberto, dirigia-lhe um olhar severo, e, lendo-lhe no rosto os sinistros pensamentos de que se achava animado, dizia-lhe: Cuidado com o que fazes. Ai de ti, Zadias, se contaminas a tua alma com o sangue inocente. Ele se humilhava, e seguia rapidamente, pois o olhar da donzela o esmagava, malgrado seu. Fora da sua presença, respirava e recuperava o seu satânico sorriso, resmungando: Não retrocedo, não, hei de vingar-me de todos, embora me perca também. Chegou a noite da grande orgia que Nero anunciara aos amigos, na qual, conforme suas próprias palavras, lhes devia dar a grande surpresa. Caio, no desejo de atrair mais as simpatias do déspota, prometeu trabalhar ativamente na descoberta de cristãos, que depois entregaria às suas mãos. Aborreço, dizia constantemente, a esses miseráveis que pretendem igualar-se a nós, quando, por nossa estirpe e nobre linhagem, devemos estar sempre acima deles. A doutrina que espalham nos nivela a todos, por absolutamente iguais. Nunca poderei considerar um escravo como meu semelhante. A minha esfera é bem superior àquela em que se agitam. Talvez seja essa a razão de os escravos irem adotando a doutrina dos cristãos, pois essa não reconhece superiores, nem inferiores, nem também diferença de raças. Semelhante crença não pode arraigar-se em nosso império, deve ser destruída pela base. A sua implantação seria a ruína, o desmoronamento do Parnaso dos nossos deuses, aos quais tantos favores devemos. E, no ardor do seu ferrenho credo, investigava diariamente, procurando descobrir os refúgios dos inermes cristãos para, disso dando aviso a César, seu amigo, serem encarcerados. Chegou ao ponto de questionar com os seus próprios escravos, forçando-os a denunciarem-se uns aos outros, caso houvesse entre eles algum cristão. Zadias bem sabia da existência de vários adeptos naquela casa, mas, para os denunciar, aguardava a melhor oportunidade. Desde alguns dias, efetuava secretos preparativos. Frequentemente, encerrava-se em seu aposento, empacotando tudo quanto possuía, como se houvesse de efetuar alguma viagem. Naquela precipitada noite, pois, Caio saiu em luxuoso traje escrupulosamente perfumado. Subindo a sua liteira, dirigiu-se ao palácio de César. Infeliz! Quanto se transformara depois do regresso a Roma. Já não era o mesmo Caio de outrora, meigo, bondoso e suave. A vida licenciosa ao que se entregara, em contato íntimo com os cortesãos de Nero, chegou a contaminar-lhe o moral tão irrepreensível até então. Fato estranho. Enquanto dava rédeas soltas à sua liberdade,
restringia a alheia, e especialmente se mostrava cioso da sua honra. Ai de Fúvia, se chegasse a cair nos depravados costumes das damas romanas. Este pensamento o fazia sofrer, e jurava a si próprio que jamais tal lhe perdoaria. Todo o seu amor por ela se transformaria em ódio. Matá-la-ia. Quando a liteira parou em frente dos jardins de César, desceu e entrou, vendo-se logo rodeado pelos amigos, que ali já se encontravam. O jardim estava esplendidamente iluminado. Feriu-lhe o olfato o cheiro acre do alcatrão. Que cheiro repugnante é este? Perguntou, incomodado. É a surpresa de César, responderam-lhe. Sim, contempla esses lampadários. Caio olhou para um dos elevados achotes que ardiam às dezenas, enfileirados nas alamedas, e, a seu pesar, sentiu-se horrorizado. Por Júpiter, exclamou, que o nosso César é verdadeiramente original. Espetados no alto de compridas lanças, achavam-se corpos de mártires cristãos, untados de pés. Atearam-lhes fogo, e aqueles míseros corpos ardiam, contorcendo-se em angustiosas e macabras convulsões, iluminando fartamente o vasto recinto do jardim. Não podendo suportar o sinistro espetáculo, Caio subiu os degraus da esplêndida escadaria que conduzia aos vastos salões imperiais, já repletos de convidados. No mesmo instante em que entrava no salão principal, todos se levantaram aos gritos de "E salve, ó divino! E salve, ó Augusto!" Pela porta que o dava acesso às habitações interiores, Nero acabava de entrar no recinto, acompanhado de Pompeia, a formosa e satânica criatura, cujo poder era igual, ou talvez superior ao do próprio César. A orgia transcorreu igual a todas, em escândalo e em devassidão. Enquanto Caio fruía daquele báquico festim, esquecendo-se da dignidade que o homem deve a si próprio, Lídia, a alma pura, no recinto dos humildes cristãos, elevava suas preces ao Todo-Poderoso, pedindo-lhe derramasse sua misericórdia sobre o próprio Pai. Na volta, quando entrava pelo jardim, viu luz na janela do aposento de Isadias e pensou: ainda acordado? Em que estará pensando? Talvez em nos perder a todos. Seja feita a vossa vontade, ó meu Deus. E, entrando no dormitório, deitou-se. Isadias encontrava-se, efetivamente, pensando na maneira de abandonar o emprego, e ao mesmo tempo pôr em execução o plano vingativo que premeditara. Tinha tudo pronto para deixar o palacete. Alugaram uma casinha nas proximidades do bairro Latino, para a qual já transportara os objetos de valor que possuía. Naquela hora, esperava que Caio regressasse da festa de Nero, para se despedir e dar início à vingança. Alma perversa. Caio não regressava, pelo menos ela não ouviu os passos dos escravos que transportavam a liteira. Cansado de esperar, aproximou-se da janela, abriu-a. As estrelas empalideciam visivelmente, enquanto os resplendores da aurora, aparecendo no horizonte, vinham anunciar o nascer de um novo dia. Será possível? Murmurou, nunca regressou tão tarde. Estou vendo que, pelo menos, esta manhã nada poderei resolver, pois certamente chegará com a cabeça carregada de vapor de álcool e... Calou, e, fechando a janela, ficou a espreitar por detrás das vidraças. Naquele mesmo instante, entrava no jardim a liteira de Caio. Os escravos a conduziram até junto do cubículo, em frente de cujos degraus pararam. 2 escravos carregaram o corpo exânime de Caio, que se achava completamente atordoado pelas libações. Isadias, compreendendo do que se tratava, deitou-se no triclínio, soltando uma imprecação. Por baixo. Esperarei até que esteja em condições de poder ouvir-me. Fechou os olhos, dispondo-se a dormir. Caio, que chegara em lastimoso estado da orgia, abriu os olhos quando o sol tinha já percorrido muito mais de metade da sua carreira. Chamou um escravo, e ordenou que lhe preparasse o banho. Tomou-o, depois reforçou o estômago,
e já se dispunha a passar horas de intimidade com a família, no salão, onde certamente estariam, quando entrou um escravo, anunciando-lhe que Zadias pretendia falar-lhe. Que entre, disse Caio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Imediatamente o liberto apareceu no aposento. Senta-te, Zadias, que me queres? Interrogou. Senhor, respondeu o liberto, sentando-se, venho despedir-me, pois. Como? Deixas, então, o meu serviço? Sim, senhor, essa é a minha intenção. Estou ficando velho e desejo repousar. Mas tu contas com alguma coisa para te sustentares, Zadias. Tenho algumas economias que, embora poucas, ainda assim darão para passar o resto da vida em descanso. Está bem, acho justo o teu desejo. Quando desejas partir? Agora mesmo. Tão depressa? Sim, senhor, já arranjei, nos arrabaúdes, uma casinha que responde perfeitamente às minhas necessidades. Já tenho tudo arranjado, falta só liquidar nossas contas. Caio, embora surpreendido pelo tom peremptório do liberto, não quis pedir-lhe mais explicações, e, levantando-se, ajuntou, com seriedade. Vamos ao escritório. E, seguido por ele, entrou no gabinete, sentando-se à escrivaninha. Abriu a gaveta repleta de bolsas de seda, entre cujas malhas via-se reluzir o ouro. Tirou uma daquelas bolsas, e, sem verificar o conteúdo, a entregou a Zadias, o qual disse, recusando-a. Senhor, aqui tem muito mais do que me deveis. Não faz mal. Eu recompenso desta forma os serviços que me prestaste até agora. O liberto fez desaparecer o dinheiro no bolso, e ficou perplexo, como se desejasse falar ainda e não tivesse coragem de o fazer. Abriu a boca, porém, como que dominado por alguma força estranha, não articulou qualquer palavra. Caio, estranhando sobremaneira tal hesitação e percebendo que ele tinha a comunicar alguma coisa, decidiu provocar a expansão do ex-servo. Zadias, responde-me com franqueza. Deixas o meu serviço simplesmente para repouso, ou existe alguma outra causa oculta? Zadias, que não desejava outra coisa, senão entrar pela porta que se lhe abria, respondeu prontamente. Pois bem, sim, outro motivo que me força a abandonar a sua casa. Podes declará-lo? É o que vou fazer. Existe na vossa família um grande segredo, que um dia ou outro há de vir a ser descoberto, e antes que eu fique comprometido, prefiro contar-lhe tudo, é o que farei, relatando escrupulosamente a verdade. Tenho mesmo por obrigação avisá-lo, de vez que o senhor me confiou o cuidado da sua casa, quando partiu para Alexandria. Então, o segredo data dessa época? Perguntou Caio intrigado. De quando data não sei, mas, os resultados são do tempo em que o senhor esteve ausente. Continua. Antes do mais, devo recomendar-vos muita calma, pois certas notícias só muito calmamente se devem receber. Então, de natureza tão grave o que vais expor? Sim, trata-se da sua honra. Que? Explodiu Caio, empalidecendo. Sossegai, senhor, e ouvi-me. Enquanto o senhor estava em Alexandria, todas as noites a vossa esposa recebia, no pavilhão do jardim, um desconhecido. Mentes, infame, gritou Caio, levantando-se de um salto e aproximando-se ameaçadoramente do liberto. Não, senhor, não minto. Prova-o. A pequena Aurora é a prova do amor criminoso de vossa esposa. Mas, essa criança é filha da amiga de Fúvia, daquela que morreu em... Não, senhor, vossa esposa para lá foi no intuito de dar à luz, para que ninguém em Roma se inteirasse do caso. Ó fúrias do Averno! Iracundas arpias do Orco! Hei de matá-la neste mesmo momento, gritou Caio, no paroxismo da raiva, precipitando-se no salão qual um raio, seguido pelo liberto, que pressentiu a catástrofe.
No salão se encontravam Lídia e Virgílio, sentados num sofá, absorvidos no seu idílio e acompanhados de Fúvia, que, um pouco distante, sentada numa poltrona, se entretinha com um bordado. Ao entrar Caio, qual furacão, soltando imprecações, os três se levantaram assustados, e Lídia, vendo aparecer por detrás do pai o lívido rosto do liberto, conheceu que a hora era chegada. Teve um desfalecimento, mas elevou os olhos ao alto, em muda invocação, e, imediatamente, reagiu. Caio precipitou-se ao encontro de Fúvia, gritando: "Ah! Perjura, maldita! Prepara-te para morrer, já que manchaste a minha honra." Fúvia, sentindo-se desfalecer de angústia, ficou imóvel, sem poder fazer o menor movimento. Lídia interpôs-se entre os dois. "Papai, que é isso? Deixa-me, quero estrangulá-la." E avançou as mãos que, apesar da resistência de Lídia, tocavam a nível a garganta de Fúvia, como que petrificada de espanto. Virgílio avançou também alguns passos, disposto a intervir, mas deteve-se, ao ouvir a donzela prosseguir: "Papai, sossega, acalma os teus impulsos. Qual a causa que te força a matá-la? Qual o seu pecado para assim procederes?" Caio conteve-se, subjugado pelo tom autoritário da filha, e respondeu, com a voz entrecortada pela ira: "Qual a causa? Vais sabê-la." Enquanto eu me achava ausente, pensando unicamente em vós, suportando toda sorte de amarguras e sofrimentos, somente por vós, essa indigna profanava o nosso lar, entregando seus braços do amante. Fúvia vacilou nos pés. "Não é verdade", gritou Lídia. "Como? Porventura a pequena Aurora não é fruto do seu pecado? Ah! Maldita! Vais morrer nas minhas mãos." E aproveitando um descuido de Lídia, avançou novamente para Fúvia, que nem assim se moveu, sempre muda, queda, qual estátua de dor, com os olhos muito abertos, prestes a enlouquecer de espanto. Lídia dirigiu novamente os belos olhos ao céu, e, imediatamente, estremeceu, como se uma corrente elétrica lhe percorresse todo o corpo. Em sua fronte brilhou a chama sagrada da inspiração. Sua angélica figura ficou como que envolvida numa auréola brilhante. "Papai!" gritou, quando já as mãos deste constringiam o pescoço de Fúvia. Ao tom da sua voz, que emitiu indefinível vibração, Caio deteve-se e deixou pender os braços. Voltou-se, ficou atordoado. "Não toque no só cabelo de mamãe, porque te converterias no mais abjeto dos réus. Matarias um ser inocente da culpa que lhe rogas." "Inocente? Por acaso a Aurora não é sua filha, fruto do seu criminoso amor?" ajuntou, com escárnio. "Não. Aurora é minha filha. Fui eu quem lhe dei o ser. Eu, que pequei. Eu, que atirei na lama o teu nome digno e honrado." Fúvia fez um esforço sobre-humano para gritar, porém, a voz não lhe brotou dos lábios. Quis avançar, os pés não obedeceram, não conseguiu levantar um braço, ficara paralisada. O seu padecimento moral era horrível. Querer defender a filha, aquele anjo puro e sem mancha, e não poder. Cruel sofrimento. Virgílio, contraindo as mãos, empalideceu mortalmente. "Que dizes?" exclamou Caio com um eco de voz. "Sim, fomos à gaeta para que ninguém soubesse que eu ia dar à luz. Aurora é minha filha, mamãe nunca te foi fiel." Caio voltou-se e perguntou a Zadias, que tremia convulsivamente: "Que dizes a isto?" O olhar do liberto encontrou-se com o de Lídia. Os olhos da jovem despediram um raio eletrizante, de fascinação irresistível, e o liberto inclinou a cabeça, murmurando: "Não sei, senhor. Sim. Aurora deve ser." "Oh! Deuses, que suplício!" exclamou Caio, arrancando os cabelos com desespero. "Tu, Lídia. O meu anjo puro, contaminada pelo pecado.
Ela precipitou-se-lhe aos pés, beijando-os, e, vertendo lágrimas, implorou: Papai, se o teu coração é capaz de abrigar o sentimento sublime do perdão, perdoa-me, mas, se és insensível, e o castigo pode lavar a mancha que atirei sobre a tua honra, castiga-me. Mata-me. Para que me serve a vida sem honra? Espere o teu julgamento. Explodiu em pranto inconsolável. Matar-te, não. Jamais porei minhas mãos sobre ti, que és minha filha. Mas, perdoar-te, nunca. Quem foi o ladrão da minha honra, dize? Um cristão. Ó, raça maldita. O seu nome, quero saber. Jamais o saberás, papai, antes a morte. Então, sai da minha presença, filha indigna, vai-te, e que a minha maldição paire sobre ti. Fúvia soltou um grito terrível e caiu pesadamente no tapete. Lídia levantou-se, vacilante, aproximou-se de Virgílio, enquanto Caio corria a levantar Fúvia, depositando-a no sofá, chamando-a suavemente, com ternura. Também tu me desprezas, Virgílio? Perguntou Lídia. Ele hesitou um momento, mas, após de haver erigido um olhar frio, afastou-se dela e correu em auxílio de Fúvia. Meu Deus, suplicou Lídia, dignai-vos a aceitar o meu sacrifício. Dirigiu-se, então, lentamente, à porta, e, ali, voltou-se para contemplar o grupo formado por aqueles entes que lhe eram tão caros, ao mesmo tempo que dizia: Adeus, mãezinha querida. Adeus, papai adorado. Adeus, meu amado Virgílio. Adeus a todos até a eternidade. Um soluço de indizível agrura afogou as suas últimas palavras. Correu em direção ao jardim. Zadias havia desaparecido. Capítulo 15. No circo romano. Lídia, pisando de leve a areia do jardim, atravessou rapidamente, e já se dispunha a transpor a portinhola do fundo, quando ouviu que a chamavam. Lídia. Voltou-se, ficou parada no limiar. Era a velha Zema que, com os olhos debulhados em lágrimas, corria, quanto as suas cansadas pernas lhe permitiam, ao seu encontro. Aonde vais, minha filha? Não sei. Deus decidirá. Eu vou contigo. Mas, tu. Eu sei tudo, de começo ao fim. Tu te sacrificaste por ela, meu anjo. Teu pai te despreza, mas eu não te deixo, não. Eu vou contigo, pois tenho uma amiga que nos acolherá de braços abertos. Mas tu és escrava, e não podes deixar a casa do teu senhor. Se fores percebida por Zadias, estás perdida, serás castigada terrivelmente. Zadias não está mais aqui, minha filha, abandonou a casa para nunca mais voltar. Então vamos, antes que alguém te veja comigo. Espera, vou buscar 2 mantos. Não é preciso, Zema. Ah, minha filha, tu não podes atravessar a cidade com esse traje, sem chamar grandemente a atenção de todos. Lídia contemplou-se e disse perplexa. É verdade. Naquela ocasião, achava-se vestida com uma túnica de seda branca, com franjas de ouro e cauda comprida. Então, corre. Vai depressa, pois, se alguém te surpreende, já não poderás acompanhar-me. Zema em poucos minutos atravessou novamente o jardim, entrando pela porta de serviço, enquanto Lídia saía, encostando-se ao muro quanto pôde. A velha voltou quase imediatamente, e atirou um dos mantos aos ombros da donzela, protegendo-se com o outro. Logo, braço dado, afastaram-se depressa, dirigindo-se para fora da cidade, ao mesmo bairro onde se achava localizado o retiro dos cristãos, frequentado por elas. Chegaram a uma rua de paupérrimo aspecto, e bateram à porta de uma casa de operários. A porta abriu-se, e assomou o rosto de uma mulher já idosa. Lídia conheceu-a logo.
Era uma das cristãs que frequentavam as assembleias. Zema falou-lhe algumas palavras ao ouvido. Oh, sim, respondeu a cristã. Nossa doutrina manda recolher os desamparados. Como sabes, Zema, somos pobres, vivemos do trabalho de meu marido e dos meus 2 filhos, mas, um prato de comida, e um cantinho da nossa casa, sempre tereis. Entrai, pois, minhas irmãs em Jesus. Nós repartiremos convosco a nossa pobreza. E abraçando Lídia, que chorava comovida, vendo a generosidade daquele coração, ajuntou. Entra, minha filha, eu serei tua mãe. As 3 entraram, e a porta foi fechada. Fúvia despertou do desmaio, mas em estado lastimável. Os olhos rolavam vagamente em torno, sem reconhecer ninguém. Às vezes, a vista tomava fixidez espantosa, e como se a alma estivesse absorvida por uma ideia única, pronunciava em voz baixa estas palavras, que eram sempre as mesmas. Coitada da minha filha, pura qual um anjo.